E assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Somente até aí, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos, aqui estamos diante de um texto bíblico. Louvado seja o Senhor, a qual vemos o apóstolo Paulo e Silas, após eles cumprirem uma de suas viagens missionárias. Vemos agora que Paulo e Silas, ele está indo ali para a oração. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o Senhor, que quando aqueles dois homens de Deus, eles estão indo ali para orar, eles se deparam com uma jovem que estava possessa de um espírito maligno. Espírito esse, um espírito de adivinhação, pois aquela jovem, ela trazia um grande lucro aos seus senhores, pois assim ela era usada pelo aquele espírito, e por aquele espírito, aquela jovem passava a dar lucro aos seus senhores, colocar dinheiro nos bolsos de seus senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós vemos ao apóstolo Paulo e Silas, quando eles estão indo ali para orar, que se depara com aquela mulher avista, aleluia, aquela jovem avista Paulo e Silas e lança uma palavra dizendo: lá vem dois servos do Deus Altíssimo anunciando a salvação. Louvado seja o Senhor. Perceba que aquela mulher não errou, o espírito maligno usando aquela mulher, mas o apóstolo Paulo, quando vê que aquela mulher estava possessa desse espírito maligno, sendo usada pelo espírito maligno, o apóstolo Paulo e Silas não aceita aquela situação. Assim tem que ser na nossa vida, meus irmãos. Quando nós vivenciamos e vemos as pessoas fazendo algo que desagrada a Deus, nós não podemos aceitar a situação daquela pessoa. Se a pessoa está desenganada pelo homem, se a pessoa ali, para muitos não tem jeito para aquela pessoa, mas para o nosso Deus tem saída, mas para o nosso Deus tem jeito, para o nosso Deus tem solução. O Paulo e Silas, ele não aceita a situação que aquela mulher estava vivendo, trazendo ali um grande lucro para seus senhores, sendo usado pelas mãos de Satanás, sendo usado pela mão do inimigo. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, após passar um dia vendo que aquela mulher estava continuando naquela prática ali de adivinhar as coisas da pessoa, enriquecendo os seus senhores, diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, ele põe as mãos sobre aquela mulher e imediatamente o espírito ele bate em retirada. Sabe o que é isso, meus irmãos? É o poder de Deus na vida daqueles dois varões. É não aceitar a situação que aquela pessoa está vivendo. E agora Paulo e Silas, após, aleluia, expulsar aquele espírito maligno na vida daquela mulher, diz a